Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? O tema deste vídeo vai abordar as características de uma seita. Não é meu intuito dar nomes de igrejas e congregações, mas sim te ajudar a identificar para você ficar bem longe de lugares com tais características. Primeiro, precisamos saber o que é uma seita. O termo seita vem do latim secta, que significa partido, facção, escolha filosófica. O sentido original de seita não é pejorativo, visto que o próprio cristianismo foi assim denominado. Mas, atualmente, quando se fala em seita, pensa-se num sistema de grupo religioso que implica, sim, a pregação de heresias, ou seja, verdades adulteradas. Vamos então identificar 5 características das seitas. A primeira característica é que seitas têm outra fonte de autoridade além da Bíblia. Enquanto que nós cristãos admitimos apenas a Bíblia como fonte de conhecimento verdadeiro de Deus, as seitas adotam outras fontes. Estas outras fontes vêm de supostas revelações, visitações de anjos e assim forjam seus próprios livros e doutrinas. Ainda que usem a Bíblia como base, mas o que mais tem peso doutrinário são suas revelações e não a revelação bíblica. A segunda característica advém como consequência da primeira, que é diminuir a pessoa de Cristo. Embora as seitas falem bem de Jesus Cristo, não consideram como sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, nem como sendo o único Salvador da humanidade. Colocam Jesus como um homem bom, com espírito aperfeiçoado. E, obviamente, como consequência desta doutrina, temos uma terceira característica que é outro problema teológico que a seita traz, que é o ensino da salvação por obras. Ou seja, se não creem que Jesus é o único e suficiente Salvador, precisam colocar aditivos para a salvação, fazendo com que se entenda que, ainda que de forma velada, a salvação seja por obras. Ou seja, o homem tem que merecer o perdão de Deus e acumular méritos através de suas boas obras. E isto difere radicalmente do ensino bíblico da salvação pela graça mediante a fé. A quarta característica é que as seitas são exclusivistas quanto à salvação. Pregam que somente os membros do seu grupo religioso poderão se salvar. Ou seja, quem não pertence àquele grupo religioso, àquela igreja, é condenado. As outras igrejas são todas apóstatas. Seus líderes pregam que somente eles têm a revelação certa, que são os únicos fiéis dos últimos tempos, e sair dali significa perder a salvação. E a quinta característica são as falsas profecias. Em razão da ignorância em relação ao ensino bíblico ou doutrinário, os componentes da seita são assaltados com a confusão de sonhos e supostas revelações que combatem o próprio ensino bíblico. Verdades sobre céu e inferno, por exemplo, dependem não do ensino bíblico, mas de visões e sonhos pessoais, desconsiderando totalmente a palavra de Deus. Dentro das falsas profecias ainda estão as mentiras contadas, dizendo que foi Deus quem falou, com o intuito de ser popular e arrebanhar seguidores, que se tornam propagadores desse estilo de vida. Podemos contra-argumentar com as escrituras cada ponto destas seitas. Em relação à autoridade escriturística, encontramos o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, no capítulo 3, verso 16, onde temos a confirmação de que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Sobre a divindade de Cristo, ele é 100% homem e 100% Deus, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Paulo escreve isso aos Colossenses capítulo 2, verso 9 e 10. Sobre a salvação, a Escritura afirma em Efésios 2, 8 e 9, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não é por obras para que ninguém se glorie. A salvação que Jesus Cristo oferece ao homem é pela graça, e perante Deus não há um sequer merecedor. O sacrifício expiatório na cruz nos comprou e nos salvou. Isto não vem de homem, vem de Deus. Para argumentar contra o exclusivismo das seitas, a Bíblia nos ensina que a igreja é o corpo de Cristo. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, verso 12. E sobre as falsas profecias, a Bíblia tem muitas advertências em relação a isto.
Vou citar apenas 3 versículos. 2 Pedro capítulo 2. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos destes homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo, a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Não estou afirmando que todos os que pertencem a uma seita são desonestos ou mal intencionados. Existem muitas pessoas sinceras que caíram vítimas de falsos profetas. Para evitar que isto ocorra conosco, devemos ser capazes de distinguir os sinais característicos das seitas. Veja a recomendação do apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 16, versos 17 e 18. Recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Mediante a palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Com estas recomendações eu encerro este vídeo por aqui. Que Deus te dê sabedoria e discernimento para identificar as características e se afastar de locais que pregam mentiras e desviam o povo da verdade. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.